Graça e paz, querido e abençoado, meu irmão. O Senhor é bom. E você já é um abençoado. Não é que Deus vai te abençoar. Ele continua te abençoando. Apesar de todas as dificuldades. Esse tempo é um tempo que a gente tem falado muito sobre as dificuldades. Muitas são. Quando a gente está ouvindo as notícias, parece que é uma enxurrada de notícias desafiadoras à nossa existência. Mas saiba que você, sua vida, ela está nas mãos de Deus. Ele conhece você muito melhor que você mesmo. Ele te viu sendo formado. Na verdade, você está nos sonhos de Deus. E a sua existência é para a glória dele. A sua existência é para a alegria dele. Então é esse momento, nessa noite, que apesar das dificuldades e dos pesares, nós exaltamos ao seu nome. Esse nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E conosco, o Consolador, o enviado de Deus para defender Cristo dentro de nós, aperfeiçoar os meus e os seus dons e refletir a imagem de Deus restaurada, plena em sua vida. Deseje isso todos os dias. A imagem e semelhança restaurada de Deus em sua vida, sua família. Eu quero te convidar nesse tempo de oração para que a gente se levante como guerreiros de oração, num exército de batalha, orando, clamando pelas palavras finais de Deus a respeito de todas as questões e ficar alegres com todas as decisões, as a favor e as que ele não concorda, e as que ele já determinou e as que ele ainda não determinou. Porque com paciência esperamos pela fé as coisas que ele prometeu e se cumprirá. Senhor, obrigado por esse tempo tão especial e esse dia de hoje. Apesar dos desafios e todas as lutas enfrentadas, o Senhor é Deus e continua agindo. Nós somos embaixadores do Senhor na terra. E obrigado por esse privilégio, por essa maravilha, por esse chamado do Senhor para que a gente exale teu perfume, fale em teu nome e permita que o Senhor trabalhe em nós de uma forma singular, única, a cada momento. Vamos louvar ao Senhor, dizer o quanto Ele é bom, quem Ele é para nós, toda a sua importância. Hoje é um dia de louvores ao Senhor. Louve como se hoje fosse o último dia. A plenitude de uma entrega, seu coração, todos os seus pensamentos, seus projetos, seus sonhos, sua família, filhos, todas as coisas. Você hoje diz: Senhor, eu quero entregar em teu altar, no teu altar, pelo nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A paz para todos que estão nos ouvindo, né, nos vendo. E a música que eu vou cantar agora fala que Deus é Deus, acima de qualquer circunstância. Se Ele abre porta, se Ele fecha a porta, se
se adoece, se tem cura. Tudo depende de Deus. Nós dependemos de Deus sempre, sabe? Sem Ele nós não somos nada, porque Ele tem o melhor para nós, para o nosso caminho, para a nossa felicidade. Ele é Deus, acima de todas as coisas. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que posso fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Mas se não der, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro
Deus é Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Amém, Jesus. O Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor.
Graça e paz, amados irmãos. Não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo. A gente tinha um sonho de fazer as transmissões dos nossos cultos, o que se chama muito de culto online. Havia sonhos, né? Desde o início, quando a gente começou a trabalhar nessa comunidade, alguns irmãos diziam: pastor, vamos fazer transmissões. E a gente não tinha nenhuma expertise para fazer isso. Não sabíamos como fazer. Essa é a realidade. Então, essas circunstâncias que estamos vivendo, vamos tirar muitas lições dela. E uma delas é que a gente tem apressado o entendimento, o aprendizado para poder fazer transmissões, os famosos cultos online, as lives. Nunca se falou tanto em live, mas estamos aqui, né? Fazendo as transmissões. No primeiro momento a gente sentiu um pouco estranho, né? Ministrando, falando com uma câmera. A câmera não reage. Ela não diz glória, ela não fala com a gente, ela nem pisca o olho. É aquela lentezinha preta, estática ali, diz nada para você. E eu estava naquele sentimento: Senhor, eu não gosto de ter uma relação fria. Tanto eu quanto a esposa, a gente somos muito ligados a pessoas. E faz muito tempo que a gente substituiu coisas por pessoas. Então, a gente sente falta disso. Mas, amados, eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele continua mantendo a minha paixão por a palavra. Os meus olhos queimam, o meu coração queima, e esse é o desejo que eu tenho no meu coração, de ministrar para vocês. Primeiro, porque é um privilégio. Segundo, porque é Ele quem me capacita, ou pelo menos me envia. Ele capacita e envia. Ele capacita e envia. Mas, sobretudo, o maior momento desse é quando a gente se deixa ser usado pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero. Ser usado agora para você. A minha instrumentalidade para a glória dele. Eu quero que você pegue sua Bíblia. Abra essa ferramenta de Deus, o manual do fabricante, que vai estar lá tudo que se precisa fazer para que a sua criação funcione bem. Há todas as formas de ligar, desligar, de manusear. Ele deixou já pronto. A gente vai fazer uso disso, do seu manual, no livro de Salmos. A gente vai ler alguns pequenos trechos do livro de Salmos. E aí, depois que a gente fizer essa exposição, nós vamos ter um momento de oração. Você já começa pensando nas petições que você quer apresentar ao Senhor. Salmo 9. E nós vamos ler os versículos do 7 ao 10. Você está vendo aí na tela o tema da mensagem. Todas as coisas chegam ao fim, menos a palavra. Mas tudo tem fim, amados. E a gente vai entender que diante de todas as coisas que têm fim, haverá um fim para esse momento. Essa quarentena terá fim. Haverá um fim para as lágrimas. Haverá um fim para o sofrimento de uma mãe que tem um filho sequestrado pelas drogas. Haverá um fim para um filho, uma filha que foi abandonado. Haverá um fim para toda tristeza e toda exaltação, exacerbação do homem. Também haverá um fim.
mas o Senhor não terá fim. E é isso que a gente vai, através desse salmo. Um salmo que fala de triunfo diante de desafios e lutas. Versículos do 7 ao 10. Diz o seguinte, versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Diga amém. Ó, que coisa linda. Você olhando para sua casa, olhando para os seus. Essa é uma palavra profética. Olha para o seu lar e diz isso. O Senhor não desamparará este lugar. Por quê? Você o busca. Essa é uma palavra para o seu lar, para a sua vida, seus filhos. Apesar dos pesares, creia. E esse salmo ele foi escrito por causa de ameaças, de lutas. O salmista louva a Deus pela libertação que ele conquistou. O Senhor conquistou a vitória sobre a morte, lá na cruz do Calvário. Ele conquistou a vitória sobre as poderosas forças do inferno e do pecado. E tudo isso diante da fé que enfrenta o inesperado, o futuro. Uma fé que enfrenta todas essas coisas sem medo, porque ela se baseia num passado que testifica a fidelidade e do poder do Senhor. Ela se baseia nas palavras que já foram profetizadas, cumpridas. E essa fé, ela se torna cada vez mais forte e vigorosa, baseada nas promessas das coisas que ainda não veio à existência. É assim. Hoje vamos ter um turbo de fé. De Senhor, eu quero um turbo hoje. Terça-feira, terceiro dia da semana, eu quero ter um turbo de fé. Eu quero chegar até o domingo, no início da outra semana, chegar com a energia suprida para suportar uma semana causticante de notícias tão ruins. Nos vem preocupações, amados. Olha a gente olhando os primeiros 3 versículos. Eu louvarei o Senhor de todo o meu coração, no capítulo 9, versículo 1. Cantarei todas as suas maravilhas. Então, é hoje um dia de você cantar as maravilhas de que Deus já realizou. Trazer à sua memória o primeiro amor, as coisas que te dá esperança, trazer à memória todas as palavras das quais foram te prometidas e que você tem até esquecido, colocado promessa de Deus na gaveta do esquecimento. Abra a gaveta hoje. Tira as pastas das promessas e comece a ler todas elas. Começa a ler as promessas de Deus. Vai lendo a tua história com Ele.
isso aqui não chegou ainda, o dia chegará. Em ti me alegrarei e exaltarei ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Porque, amados, porque o coração significa eu, a personalidade, o pensamento seu diante de um sentimento a partir desse Deus que te acolhe. Todo o sentimento do seu coração alinhado, sabendo certamente que nos momentos de alegria exaltará, mas que nos momentos de dificuldade confiará. É esse coração que está personificado, que demonstra as emoções de um pensamento, do sentimento, a partir desse Deus que te acolhe. Nada menos que um louvor sincero, extraído de dentro de você, ressonando o seu corpo inteiro como uma caixa de adoração acústica, ressonando todo um som de exaltação e louvor a Ele. E tudo isso é devido ao Senhor, por causa de todas as suas maravilhas. A palavra Altíssimo, ela é bem apropriada, porque ela apresenta a presença do divino, ela é suficientemente para definir uma palavra de medo e derrotar os inimigos, e principalmente os inimigos das almas. Muito bem. Glória a Deus. Versículo 3 diz: tu tens sustentado a minha causa. Significa que tu tens julgado a meu favor. Se Deus está te sustentando até esse momento, creia tão somente, Ele está julgando as questões a seu favor. Ele é o seu sustento. Aleluia. E fazendo isso justamente, com retidão, consequentemente, Ele é justo e direto. A gente olhando agora esses 3 versículos, quando eles estão aqui afirmando a grandeza, a soberania e a majestade de Deus. No versículo 7, o Senhor, Ele permanece no seu trono eternamente, trono que Ele levantou para julgar. Então, sobretudo, como a música disse, Deus é Deus. Ele é inabalável Deus, Ele é tremendo Deus, Ele é tão grande Senhor. Poderoso Ele é. Ele consegue fazer, a partir de coisas impossíveis para nós, trazer as coisas possíveis. Ele confunde o grande com o pequeno. E há na história relatos de grandes feitos da parte de Deus, de cura, liberdade e de tão ato de grandeza, onde a gente olha para um mar sendo aberto, fendido, para um povo passar tranquilamente, enquanto as águas eram rompidas e ao mesmo tempo asseguradas, seguras, como paredes para que houvesse a segurança da travessia. Tão grande é o poder de Deus. Então, amados, eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. E o primeiro deles é dizer que o Senhor, Ele permanece no seu trono eternamente. Eu vou usar o primeiro ponto, a palavra puramente como está escrita. Os nossos pontos serão afirmações do texto. O texto diz, mas o Senhor permanece. Nosso primeiro ponto, o Senhor permanece no seu trono eternamente. Ele perdurará para sempre. E isso, por sua vez, nos confere a esperança de um destino final melhor. Estamos passando por um vendaval,
como se o nosso barco num alto mar, em ondas muito agitadas, ondas que não podemos controlar. Não sabemos se o barco ele vira, se não vira, mas temos a confiança de que não fará isso, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amados, Ele está no seu trono para julgar todas as situações, toda a criação, toda a terra, toda a vida, todas as condições, tudo o que há, o que demasiadamente está passando pela sua vida, que você possa dizer, mas é injusto isso, mas me foi acometido isso, mas eu não procurei isso. E que às vezes as circunstâncias estão nos perseguindo, tirando o emprego de muitos, no momento em que aquele emprego era a última coisa que a pessoa achava que tinha, era a segurança do sustento do lar. Era aquela saúde, porque diz que sem saúde a gente não tem nada. Era aquela coisa que estava tudo bem e de repente se descobre uma doença terrível. É saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é justo para fazer em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ela é boa. Ela é boa porque ela sabe o que é melhor. Eu e você não podemos ter a dimensão correta do que é melhor para nós. Ela é perfeita porque ela é completa, ela não será aperfeiçoada, ela não será atualizada, ela é final. Ela é a melhor e ela é agradável porque ela nos traz a sensação de que estamos melhor do que quando estávamos. Esse Deus, amado, está em sua vida para demonstrar a você o que é certo e o que está errado. E Ele é justo. Ele lutará em sua causa. Ele está para resolver toda a injustiça e todas as dificuldades, os vales e as provas que podem ser a didática de Deus para nos instruir a respeito de certos riscos que não deveremos correr e de abismos que não deveremos nos encontrar. Essa palavra, ela traz a ideia de que Deus tem o controle de tudo. E tem. Ele é soberano. Até as fatalidades na vida de algumas pessoas. Os entes queridos que foram levados, os mortos dessa pandemia, desse vírus que atacou o sistema de muitas pessoas enfermas e trouxe a morte à sua porta. E pessoas, e muitas, e milhares de pessoas morreram e outras morrerão. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, situações, Deus está no controle das vidas. O salmista está nos dando uma lição aqui, olhando para esse versículo 7, quando ele diz, Deus, Ele permanece no seu trono eternamente. E a experiência final desse texto é que Ele repousou toda a sua situação, suas dificuldades, seu ser completo em Deus. Então, Deus permanece no seu trono eternamente. Palavra de ordem para mim e para você nessa noite. Repouse todo o seu ser, entregue completamente seu coração nas mãos dele. E saia da dúvida. E saia do acaso. E saia das promessas dos homens. Das soluções humanas. E das leis que se quebram o tempo todo. Mas em Deus, Ele vai te dar a direção, porque Ele está no controle, Ele está em seu trono eternamente.
Quando a gente olha para o versículo 8, ele mesmo julga o lugar com justiça. Ele julga o mundo, julgará os povos com retidão. E eu quero te dizer que a esperança nossa não é pela solução de A, de B. Mas a esperança nossa é alcançada por justiça, através da confiança que temos em Deus. E isso é demonstrado por fé. Esse versículo, ele nos aporta a ideia de que Deus vai julgar todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, confiemos em seu julgamento. É a palavra de ordem nessa noite para a minha vida e sua vida. Confie no julgamento de Deus para aquilo que Ele vai decidir por você, porque é a melhor opção. Ele vai julgar o melhor. Ele está entronizado. Ele continua no seu trono. Ele é soberano. Ele derramará justiça. Seus julgamentos, eles são justos e verdadeiros. E a nossa lição aqui é a lição de quem vai decidir o melhor por nós, de quem vai julgar melhor, porque Ele é justo. Ele está para julgar todas as coisas. Não há nada que possa encapar. Não há nada que homem algum, e principalmente o seu povo, possa encapar. Não há como guardar lixo, sujeira debaixo do tapete. Então hoje é um dia também para a gente entender que se Ele é justo para decidir aquilo que é o melhor para nós, se Ele é justo para agir julgando de forma soberana, nós precisamos, e verdadeira, nós precisamos estar livres, desnudos de qualquer acusação, abertos completamente para ouvir a sua sentença. Desencapar todas as coisas. Hoje é dia também de vitória, mas alegria, mas hoje também é dia de entregar a Ele todas as nossas questões. Se Ele é quem julga, então nós confiemos nele. O salmista está dizendo: eu confio, eu estou entregando o meu ser a esse Deus que tem julgamentos justos e verdadeiros. Há um terceiro ponto. Quando a gente olha para o versículo 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. E é evidente que um salmo está retratando diante da angústia, mas ele é refúgio em todos os momentos da nossa vida. Amado, Deus aqui é retratado por estar num alto lugar de refúgio. Num lugar alto onde nós podemos nos abrigar em Deus. Nos abrigar de qualquer opressão. Nos abrigar de qualquer medo. Essa palavra nos remete a um pensamento aqui nessa noite. Nós podemos nos esconder, nos abrigar nesse refúgio que tirará de nós todo medo nesta noite. Toda desconfiança, a incerteza. A incerteza é uma coisa que nos divide. A desconfiança é uma coisa que nos consome. O medo é uma coisa que nos estrangula. Mas esse refúgio, ele destrói todo o arco preparado, toda flecha, toda lança, o arco quebrado, a lança espedaçada, nada poderá te atingir. Você não será atingido. Mas diante desse refúgio,
Ele é o lugar onde a gente corre para abrigar-se, porque esse Deus é o Deus que nos guarda. O Salmo diz, nos primeiros versículos, que Ele é tremendo, Ele é altíssimo, que os seus inimigos retrocedem, tropeçam de medo em sua presença. Mas ao mesmo tempo que Ele é temido por seus inimigos, Ele é temido por sua palavra final diante das circunstâncias. E é uma das coisas que o inimigo das almas tem, quando Deus decreta. De modo que se Ele é assim, Ele também é para nós refúgio nessa noite. Ele é tremendo e nos acolhe. Ele é tremendo e não esculacha de nós. Ele é tremendo e não nos destrói. Ele nos acolhe. Isaías, no capítulo 25 do livro de Isaías, versículo 4 diz: porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade. Nossa, irmãos, que tempestade estamos vivendo. Outras tempestades geradas a partir dessa que estamos vivendo, mais dificuldades a partir dessa foram geradas. O Salmo diz, a palavra diz ainda, e contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos cerca, Ele nos livra da tempestade, da sombra da incerteza. Há um quarto ponto, olhando para o versículo 10. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. E eu quero usar o mesmo versículo para o ponto. Em ti, confia os que conhecem o teu nome. A certeza da confiança que temos construída na exposição desse texto só é possível para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que estão perto e aqueles que não estão. Essa noite é tempo de dizer: eu quero deixar a razão dos homens pela fé em Deus. Porque há muitos modelos para explicar matematicamente as mortalidades. Há muitos modelos, várias visões da mesma coisa. São razões humanas. Elas podem estar certas e absolutamente erradas. Mas Deus, uma palavra não se perde. Toda palavra de Deus, ela é reta, precisa. Ela tem seu cumprimento certo. Em ti podemos confiar. E tudo isso se aplica aos que o conhecem, porque saber a verdade acerca de Deus produz em nós confiança. Conhecer Deus produz confiança. Não conhecer Deus, não há possibilidade de confiança. E isso nasce dentro do nosso interior. Mesmo que haja as provações, e mesmo diante de tudo isso, elas não vão te abater. Não vão. Conhecer a Deus é produzir confiança interior, nascendo de dentro de você, frutificando essa confiança. Você será capaz de romper as provações, atravessar do início ao fim delas, e você não será abalado. Essa é a palavra nessa noite. É isso que me reporta a pensar esse texto. Porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Essa é uma certeza. Eu estou te dando mais uma palavra nessa noite.
terça-feira, palavra profética para a sua vida. Não desampararás os que te buscam. O Senhor não desamparará os que te buscam. Eu quero finalizar esse momento, nessa exposição, apresentando alguns pontos conclusivos. O primeiro deles, amados, é que o Senhor, Ele é soberano. Ele está em seu trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Essa mensagem quer deixar a convicção para você de que Deus é o Deus de tudo e é o Deus da sua vida. E se não é, é hora de optar por esse Deus que restaura, regenera, justifica, salva, cuida. Deus de refúgio. Podemos entender por um segundo plano que a sua justiça, ela procede nas bases da confiança e da fé. Fé que precisa ser nutrida, confiança que precisa ser germinada, nascida e florescida de você. Terceiro, é esse Deus o lugar de nossa confiança, não eram as promessas humanas, as razões, as filosofias, mas é Ele, de fato, o seu, o meu, o refúgio de toda a humanidade. Essa pandemia nos chama a atenção agora para que a gente perceba que esse Deus quer falar conosco, embora não sejam obra de suas mãos, mas Deus vai usar essa situação para abençoar os homens. E por último, essa palavra só é aplicável àqueles que o conhecem e confiam nele. Esse é um momento onde nós podemos nos aplicar e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência. Pastor, eu quero ter essa experiência. Eu quero que você comece a fazer seus pedidos de oração. Mas eu quero também dizer que se existe alguém no nosso meio em que você tenha levado essa palavra para ela através do compartilhamento, do link, de salas de transmissão, você é um evangelista de Deus na terra hoje. E você pode fazer isso sem mover um centímetro, sem se mover metros. Você não vai gastar a sola do seu sapato. Você vai teclar e mandar a bênção para essa pessoa. E se alguém está desejoso de entregar a sua vida a Jesus, manda aqui uma mensagem no chat. E a gente vai entrar em contato, fazer uma oração contigo. Mas saiba que todas as coisas têm fim, menos Deus, em sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos fazer os nossos pedidos de oração, amados. Eu quero começar orando aqui pelos pedidos iniciais que a gente recebeu dos irmãos. Orar pela família, para Deus derramar um bálsamo no pastor Nazareno sobre sua família, para a vida do pastor Pedro Júnior, que perdeu seu pai. Pastor Nazareno na cidade de Fartura, no Piauí. Querido amado irmão, que Deus te console. Não sabemos as palavras eficazes, mas é Deus que mesmo no momento mais difícil Ele derrame bálsamo e consolo, tranquilidade diante da família desse irmão.
pela vida do filho do pastor Guedes também, que faleceu. Um homem jovem. E que também Deus derrame bálsamo e consolo sobre toda essa família. É muito difícil quando a gente perde um ente querido. Mas, sobretudo, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, amados, nessa noite. Pelos filhos da Marivete. Tem netos aniversariando hoje. E esse é o dia que Deus escolheu para eles. O dia para presentear a família. Né? Aniversário de Leandro e Luca. Bênção. O Senhor os conserve, essa família e esses meninos, para que sejam a instrumentalidade de Deus na terra e diferença entre os homens. Amém. Temos mais pedido de oração, amados? Glória a Deus. O Senhor é bom. Temos visto muitas coisas sendo realizadas neste lugar em tempos de oração. Estamos crendo que Deus fará o melhor pela vida dos irmãos que possam estar atravessando alguma dificuldade. Deus cuidará. Ele fará o melhor por nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, oremos. Temos pedidos de oração por famílias, por homens. Por saúde, né? Para que Deus derrame saúde. Semana, no domingo, teve uns pedidos de oração que a gente não pôde ler, mas por todos esses que estão enfermos, estão nas UTIs dos hospitais. Amados, também pela vida dos profissionais da saúde, né? Porque no exercício do seu trabalho, eles estão sendo contaminados. Que eles sintam um apoio e que possam ser cuidados pelas suas famílias, de modo que, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Oremos pela vida de cada um, para que não se perca um só. Em nome de Jesus. E, sobretudo, para que essa pandemia desapareça do meio de nós, da face da terra, e que a gente possa compreender o que Deus tem de melhor para nós, diante de tantas coisas. Oremos, amados. Senhor Deus, nós estamos fazendo menção do Teu nome, porque cremos definitivamente que não existe Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus. E sabemos que o Senhor tem autoridade sobre todos esses pedidos de oração. Pela vida dessas crianças, desses filhos, desses homens, pela família que está dilacerada pela perda dos seus entes queridos. Ó Deus, derrama bálsamo, Senhor, derrama cuidados. Demonstra para cada eles nesse tempo a segurança e o refúgio de que o Senhor é Deus e está na vida de cada um deles. Cada um, Senhor, nessa noite. Sobretudo a todos os irmãos que a gente tem intercedido por liberdade de doença, de enfermidade, Senhor, que não tem origem, Senhor, nos céus, mas toda essa enfermidade provocada por essa desestabilidade que estamos vivendo e as enfermidades congênitas, pedimos, Senhor, que todos esses irmãos sejam libertos de
toda a doença. Que a cura seja derramada e seja, Senhor, como uma onda varrendo todas as enfermidades, trazendo plenitude de cura, principalmente, ó Deus, nos nossos amados irmãos que estão na nossa comunidade. Derrama a cura sobre cada um deles. Ó, meu querido irmão, em nome de Jesus, abra sua mão e feche, tome posse da palavra do Senhor, que nos diz que Ele é quem desampara. Ele desampara aqueles que o buscam. Ele estará derramando ondas de cura nesse momento, nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, e sobretudo, por todos esses profissionais que estão lutando e estão desabrigados de alguma proteção e estão sendo acometidos de enfermidade. Senhor, paralisa essas ações e derrama cura sobre todos eles, em nome de Jesus. Senhor, nos hospitais e nos leitos de UTI, envia, Senhor, teu Santo Espírito com um sopro de paz, de restauração e de liberdade, para que essa enfermidade reconheça o braço forte do Senhor e na vida de muitos ela venha regredir, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Deus é bom e Ele é maravilhoso. Nós vamos dar alguns avisos. Bom, primeiro, domingo de Santa Ceia. Vamos fazer aquele culto de Santa Ceia, como fizemos no mês passado. Você vai preparar os elementos na sua casa. Pão, suco de uva. Reunir a família. Faça aquela mesa bem bacana. Coloca a Bíblia. Coloca os elementos ali. E a gente vai ter esse tempo gostoso de louvor, adoração, oração e comunhão através da Santa Ceia, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Santa Ceia do Senhor. Tem mais algum aviso? Amém. Glória a Deus. Quarta ou quinta-feira vai sair um projeto novo nosso aí, mas eu vou só deixar o gostinho de quero saber. Você tem que ficar aí ligado nos nossos canais aí, tá? Brevemente vamos estar aí na transmissão no YouTube. Breve, estamos vencendo alguns desafios tecnológicos, mas chegaremos lá. Amados, nós estamos entrando no mês de abril maio. Obrigado, meu amigo. Mês de maio. E nós temos que continuar a nossa pegada aqui com a igreja, né? As contas não fizeram quarentena. Elas estão vindo, chegando. Eu vou ali no carteiro, tiro, tem um papelzinho novo, toda semana. Então nós temos esse momento para divulgar, né? Momento de oferta, de você cooperar para o sustento desse lugar. A energia aqui que a gente está usando, a internet, toda a estrutura, né? Os ar-condicionados, o som. O Senhor manter essa estrutura, né? Então nós vamos colocar aí na tela as contas. A conta principal do Itaú, mas também tem uma conta do Banco do Brasil e uma conta da Caixa Econômica Federal. Vamos participar, amados. Vamos cooperar no reino. A gente precisa ter liberalidade, ser fiel, dizimar ao Senhor, a sua obra, contribuir para a continuidade e a expansão do reino.
E isso acontece exatamente quando cada um de nós vem juntos fazendo essa obra e abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Domingo estaremos juntos. E haverá novidades aí nos canais da igreja. Vamos estar aí com um projeto desafiador e bom. Bacana. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Continue. Amém. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, seu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és para sempre o mesmo, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tu fazes de tudo, coopera para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.